estava comentando a respeito sobre para contextualizar onde que nós estamos, aonde que nós pertenecemos, né? Ou seja, o LLS faz parte de um laboratório, um campo, né, do CNPq, onde tem outros 3 laboratórios nacionais, né? E todos os 4 convivem no mesma. Somos uma empresa sem fins de lucro, né? Mas que dependemos do Ministério de Ciência e Tecnologia, ou seja, privada, né? Mas somos financiados por MCTI. Então, eu relatei a questão de nossos principais, um sumário, né, de minha apresentação, né, e eu estava relatando as motivações científicas, não é certo, a respeito sobre, principalmente nessa área agroambiental, temos uma questão associada ao crescimento, digamos, da população, né, se estima que em 2050 nós temos 10 bilhões de pessoas, não é certo, na Terra, então há uma grande pressão sobre os recursos, não é certo, de água e solo, e os protagonistas, não é certo, dessas, de que isso possa acontecer em forma que podamos ser capazes de produzir mais comida em forma eficiente, não é certo? Está nas respostas que a gente consiga ter, né, com as perguntas científicas a respeito sobre as transformações que acontecem no solo e em plantas, né, com relação a esses micro e macronutrientes. Então, estava comentando que, na verdade, se uno quer estudar o solo, não é certo? Ele é uma ensemble heterogêneo de muitas coisas, né? Então, ele não é uma coisa simples de entender se a gente quer preservar, não é certo, a sua informação do jeito que ele é. É o mesmo para plantas, né? Temos uma série de partes, não é certo, de tecidos, né? Diferentes tipos de tecido, tanto na parte de raiz como na parte, digamos, do caule. E obviamente que nossa ação, não é certo, é utilizar fertilizantes, não é certo, para poder que contêm micronutrientes, seja aplicados em forma foliar ou na forma de solo, no solo, né? E a gente saber de que esses micronutrientes que vão ser parte, digamos, de nossas da biofortificação dos alimentos estejam chegando, né, a essas plantas em forma adequada, né? Então, as plantas também podem ser, não é certo, uma fonte muito importante para poder remediar, né? E isso, nesse aspecto, a parte de fitorremediação também é importante para você retirar elementos que já existem contaminantes, seja produzidos por homem ou seja, não é certo, em forma natural. E nesse aspecto também é importante entender um pouco a questão, seja se são minerais que acontecem naturalmente, não é certo? Que em concentrações, em baixas concentrações são tóxicos, né? Ou eventualmente matéria que é fabricado pelo humano, né? Que é jogado, não é certo? Ou descartado e que, de uma maneira, inclusive os nanomateriais, e que eu gostaria de entender quais são o destino desses materiais e como eventualmente você usar nanomateriais para outros fins como fertilizantes, né? Então, no final, né, nós temos cada vez à medida que vamos funilando, temos a planta, né, temos a região da rizosfera, aquela interface entre solo e planta, onde acontecem uma série de processos, né, que são justamente os processos por el qual aqueles micronutrientes que estão no solo passam para a planta. Então, essas regiões, como vocês veem, todos os materiais são bastante heterogêneos, não é certo? E se a gente quer preservar a informação espacial, saber de onde estão indo e como se estão se transformando, e onde estão entrando e qual é o seu destino, solo planta, então a gente precisa dispor de técnicas que permitam estudar essas regiões sem grandes alterações, mas, obviamente, essas técnicas precisam ser com alta sensibilidade, tanto química como elemental, alta resolução, porque nós estamos falando de materiais heterogêneos, em lo possível, não é certo, na região micrométrica ou submicrométrica, nanométrica. Obviamente, seria desejado que seja uma técnica muito analítica, que capacidade de imagem para poder ver regiões
um pouco maior, digamos, que uma coisa muito pequena. E, obviamente, evitar ao máximo efeitos de dano por radiação. Então, como esses tipos de experimentos são muito consumidores, não é certo, de, eventualmente, quando a gente usa a técnica de raio-x, muito consumidores de fótons, né, então, as fontes de raio-x que a gente precisa tem que ser fontes de alta intensidade. E, obviamente, nós precisamos de um conjunto de técnicas micro e nanoanalíticas. Então, nesse contexto, gostaria, não é certo, de comentar que as fontes, não é certo, de raio-x são bastante interessantes, no sentido de que elas têm grande penetração dentro do material e o que permite fazer estudos, não é certo, não somente em 2D, sino em 3D, em amostras, né, como no caso, digamos, da técnica de tomografia. E também permite explotar um conjunto, digamos, de métodos de imagem que permitem dar uma série de informações a respeito sobre o sistema de alguma maneira, em forma não destrutiva e não tão invasiva. Todo mundo conhece, por exemplo, o fato de fazer tomografia por raio-x, não é certo, num equipamento médico, né, onde sabemos que não precisamos seccionar, né, as pessoas para poder ver algum tipo de informação interna, né? Então, o que houve um progresso muito grande, não é certo, nesses últimos décadas, né? E justamente as fontes de terceira geração, não é certo, que são fontes quase as mais novas, mas as mais novas são as de quarta geração agora, né? São fontes de alto brilho, não é certo, onde permitem ter feixes com alto grau de coerência. Também houve muitos avanços na parte de óptica de raio-x, não é certo? E também na parte de detectores. E isso, obviamente, impactou muito, né, no desenvolvimento, né, de técnicas espectroscópicas e técnicas de imagem. Então, tendo fontes, não é certo, como fonte de luz síncrotron, e particularmente fontes síncrotrons de quarta geração, elas, não é certo, inerentemente têm as propriedades já de uma fonte de terceira geração, mas aí elas são mais intensas e, ou seja, mais brilhantes, e ainda podemos ter um incremento, não é certo, no fluxo de feixe coerente, lo qual isso permite explotar, né, além de melhorar as técnicas analíticas tradicionais, né, permite explotar estudar os sistemas com novas técnicas, né, em mais condições realísticas, né? Então, por exemplo, estudar medidas mais rápidas, na qual você poderia fazer estudos de processos dinâmicos, né? Isso em forma geral. Então, para isso, o que nós temos aqui? Bom, particularmente, na linha que eu trabalho, nós temos uma linha de feixe submicrométrico nanométrico, e para isso, no certo, a gente precisa dispor de uma ótica dedicada, em la qual se produz um pequeno feixe que impacta na amostra, e em torno dessa amostra nós temos um conjunto de detectores. Então, a partir dessa ideia, né, eu vou comentar a respeito sobre algumas técnicas que a gente pode utilizar através do uso dos raio-x, né? Isso aqui não está limitado somente a uma microsonda ou nanosonda, é uma técnica geral que pode ser utilizada com um feixe milimétrico, mas basicamente o que se trata da fluorescência só para contextualizar e dar uma pequena introdução dessa técnica, é uma técnica analítica na qual você excita com raio-x e você remove elétrons da camada profunda, e nesse processo de desexcitação, ou seja, quando o átomo volta para o estado fundamental, é emitida uma radiação característica, e essa radiação característica depende de cada um dos átomos presentes em nosso material, e, por lo tanto, através de conhecer esses picos característicos, eu posso identificar que elementos estão presentes em meu material. Então, essa é específica do elemento. Se eu tiver um feixe muito pequeno, eu posso colocalizar, e se eu tiver um padrão, posso quantificar. Então,
Tem outros processos que competem com a fluorescência, mas basicamente o que podemos dizer aqui é que a fluorescência ela é bem sensível, não é certo, para elementos de baixa concentração, na qual a gente tem elementos com número atômico por cima, digamos, de número atômico, digamos, de metais de transição e metais pesados. Então, agora voltando ao caso, digamos, microanalítico ou nanoanalítico, então, o que podemos fazer com fluorescência? Se a gente, no certo, usa um feixe pequeno e impacta nosso material, então a gente pode fazer uma varredura desse feixe em torno da nossa amostra. Isso se conhece como microscopia por fluorescência de raio-x, né? E aqui tem um exemplo onde, por exemplo, você tem uma folha, onde você pretende entender como que um elemento específico presente nesse material, neste caso manganês, está distribuído. Então, fazendo uma varredura, né, de minha amostra, eu consigo observar onde que esses elementos estão presentes, né, e dependendo da resolução, consigo ver regiões menores de meu material, até inclusive a nível celular, e ver como se distribui e onde se acumula, né. E aqui é um exemplo no caso de uma folha, também um nódulo, por exemplo, de soja, na qual você corta uma fatia e você pode observar onde que esses elementos estão presentes, usando um feixe muito pequeno, não é certo? Submicrométrico ou nanométrico. Podemos introduzir uma modificação nessa técnica se a gente roda nosso material, ou seja, além de você fazer uma varredura espacial, a gente roda, né? Mede em diferentes ângulos, então temos diversas projeções, isso se chama sinogramas, né? Que são obtidos aqui, que é em função de x e o ângulo, né? E através desses sinogramas elementares, eu posso reconstruir em 3D a distribuição química desses elementos. Aqui vocês veem, por exemplo, uma raiz, em la qual você tem um mapeamento 2D, mas se você quiser ver os elementos como se distribuem internamente, através da tomografia por fluorescência, eu posso ver como esses elementos estão presentes nesse volume, numa seção transversal. Então, passa a ser uma técnica que me permite ter uma informação em 3D. Outra técnica que é muito utilizada no síncrotron é a espectroscopia de absorção. Essa técnica aí já é uma técnica que tem sensibilidade química, no sentido de que se eu, além de observar alguns elementos que eu tenho presente em meu material, eu consigo sintonizar, né, a energia de meu feixe incidente em torno da borda de absorção, digamos, de aquela energia para a excitação daqueles elétrons da camada mais profunda, e eu faço uma varredura em torno dessa energia, eu vou obter um espectro dessa característica, na qual essas oscilações que estou observando aqui têm que ver com a estrutura local em torno desse átomo absorvedor. Então, nesse sentido, com essa técnica, eu posso ver, não é certo, como é o ambiente de coordenação, o tipo de ligando e o estado formal químico. Por exemplo, eu poderia ter meu material cromo, né? Mas eu poderia também distinguir entre o que é um cromo 3 e um cromo 6, né? Que é importante porque vocês sabem bem, digamos que, por exemplo, o cromo 6 é altamente tóxico, né? E ele é mais, ele tem mais mobilidade, comparado com o cromo 3. E então, isso é importante, não é certo, quando a gente fala de problemas dentro da área ambiental e agroambiental. Então, se eu tiver um feixe muito pequeno, então eu posso usar essa técnica, né, e novamente voltamos ao exemplo de nossa folha, em la qual eu posso mapear por fluorescência, mas agora eu posso selecionar alguns pontos específicos onde eu tenho alguma acumulação desse elemento e fazer espectroscopia de absorção e poder detectar, né, quais são a especiação desse elemento. Novamente, eu volto a repetir aqui, se trata de manganês, né, em torno desse átomo absorvedor e saber de que tipo de espécies estou observando e como pode variar essa espécie em diferentes pontos do material, que não necessariamente ela vai ser uniforme.
Então, posso ter manganês em diferentes estados de oxidação, e isso pode ser importante ou significativo para o tipo de material que estou estudando. Obviamente que para fazer isso, eu posso fazer diferentes tipos de varreduras, posso fazer medidas pontuais, posso fazer uma medida em linha, ou posso fazer uma medida em uma matriz, mas também posso fazer absorção, não é certo? Um mapeamento, né, de absorção de raio-x. Isso não vou entrar em detalhes, simplesmente queria simplificar, digamos, o que essa técnica é capaz de fazer. Por outro lado, ¿no es cierto?, comentamos de que nós temos coerência, ¿eh? ¿Qué es la coherencia, no es cierto? Básicamente la coherencia, digamos, es la capacidad de la luz de producir patrones de interferencia. Si uno observa, por ejemplo, un ejemplo bien simple, ¿no? Un día, digamos, na praia, né, você observa as ondas chegando em forma sincronizadas, então podemos dizer que isso seria algo muito parecido ao que não seria uma amostra, uma onda, né, um frente de onda eletromagnético bem comportado, né? Claro que a gente tem a parte temporal e a parte transversal. Então, ambos tipos, digamos, de coerência são importantes, e o que nós temos, não é certo, hoje no síncrotron, né, de quarta geração, é uma fração importante de feixe coerente na região de raio-x, né? E então significa que somos capazes de poder observar padrões de difração quando a gente coloca, né, algum obturador entre a fonte e nosso detetor, que pode ser a própria amostra. Então, nossa própria amostra vai criar padrões de difração, né, coerentes que, através do uso de alguns algoritmos, eu posso reconstruir a morfologia desse material. Então, nesse sentido, por exemplo, nós coletamos esses padrões de difração coerente. Este é um exemplo, por exemplo, de um padrão, digamos, que se chama padrão de estrela Sim-Star, onde nós temos uma estrutura, né, dessa forma, em forma de estrela, onde teremos regiões onde são de alguns poucos microns até dezenas de nanômetros. Então, se eu utilizo este tipo de amostra, eu coloco e faço essa medida, não é certo, que se chama fazer um scanning com um feixe coerente, né? Isso se chama taquografia. Eu posso utilizar um algoritmo, reconstruir, né, ou recuperar a fase e a amplitude desse frente de onda coerente e poder reconstruir minha imagem, não é certo, com resolução melhor do que meu tamanho de feixe. Porque, por exemplo, meu tamanho de feixe pode ser de ordem de 120 nanômetros, mas eu estou vendo detalhes, não é certo, que são em torno de 20 nanômetros. Obviamente, depende do tipo de resolução que eu consiga obter, a estabilidade da minha linha. Então, e isso é muito interessante, porque isso a nível morfológico me permite ver detalhes, né, que está indo além, digamos, do tamanho real de feixe que eu estou utilizando. Aqui, como vocês veem, na mesma estrela eu faço fluorescência, que é uma imagem direta, e eu não consigo ver os detalhes internos de minha estrela, porque a fluorescência é uma forma, digamos, de imagem direta, né? E essa aqui é uma forma indireta, né, através de um algoritmo de reconstrução utilizando feixe coerente. Então, isso eu queria mostrar para vocês as técnicas principais e o que a gente tem, no certo, hoje nos Sirius. Bom, hoje eu vou particularmente mostrar a linha Carnaúba, onde eu trabalho. Temos outras linhas de coerência também, né, que fazem trabalhos de uso da técnica de difração coerente, com outros tamanhos de feixe e com outros focos, né, científicos. Neste caso, não é certo, a linha de Carnaúba é uma linha, ela mais longa, a linha mais longa que nós temos aqui no sítio, tem 150 metros. As estações ficam no final, né, experimentais, e nessa região aqui nós temos um conjunto, no certo, de detetores, né? É uma linha de multitécnicas, não é certo, que consegue fazer microespectroscopia, e temos duas estações experimentais aqui. Uma primeira estação experimental, né, onde nosso tamanho de feixe é em torno, digamos, de entre 500 a 120 nanômetros, um pouco maior que isso, mas ela
tem um espaço, não é certo, bem flexível para diferentes ambientes de amostra, e uma segunda estação que está ainda em processo de montagem, que consiga chegar a um feixe entre 35 a 140 nanômetros, menor, mas ela trabalha em ambiente de vácuo. Como comentei com vocês, essa linha é uma linha de scanning, né, porque usa um feixe muito pequeno, submicrométrico, nanométrico, mas ela dispõe, digamos, de monocromador, por lo tanto, consigo fazer espectroscopia e microespectroscopia. Então, eu posso utilizar diferentes técnicas, né? Tanto a fluorescência para observar a composição do material, a absorção para ver a especiação de um elemento específico, a transmissão para ver, não é certo, uma radiografia, digamos, de minha amostra, fazer difração também, e nanodifração nesse caso, e também a parte de difração coerente, que como comentei anteriormente. Então, para isso a gente precisa de um conjunto de detectores, né, em torno de minha amostra. Agora eu vou mostrar para vocês com mais detalhe, mas simplesmente só mostrar para vocês que eu vou comentar algunos, vou dar exemplo de algumas aplicações, ¿no es cierto?, dentro de alguns casos científicos, mas os casos científicos, ¿no es cierto?, o programa científico da linha é bastante amplo, ¿no es cierto?, dentro, digamos, diferentes outras áreas, ¿no es cierto?, como a parte de energia, de materiais funcionais, e permite, ¿no es cierto?, fazer experimentos também in situ, né, utilizando células de eletroquímica, por exemplo, para fazer eletroquímica, eletrocatálise, microfluídica. E temos também arranjos experimentais para poder fazer estudos, no certo, em vivo, que eu vou mostrar mais os exemplos que a gente está trabalhando, e também trabalhar em condições criogênicas, no caso que seja necessário, naquelas amostras que são mais sensíveis aos danos por radiação. Então, aí eu vou dar uma pincelada, não é certo, na estação Tarumã, que é a que atualmente está em operação, que é a que comentei para vocês, é a estação, digamos, que permite um conjunto de ambientes, de diferentes ambientes de amostras. Aqui vocês veem uma imagem, né, onde a amostra fica nessa região e está rodeada, né, de diferentes tipos de detectores, né, a amostra fica em um estágio, não é certo, de precisão, na verdade, uma torre de estágio, não é certo, com precisões submicrométricas e nanométricas, para poder fazer o tempo todo scanning, né, de nossas amostras. Aqui uma foto, né, mais detalhada, onde vocês podem ver aqui os diferentes arranjos experimentais, né, que são colocados dependendo do tipo de problema científico que está querendo ser resolvido, né? Então, vou entrar um pouquinho mais em detalhe em algumas coisas mais específicas. Então, tinha comentado, não é certo, que o solo é um conglomerado de muitas componentes, entre eles, não é certo, uma das componentes são os microagregados, e a gente, com um feixe muito pequenininho, né, pode selecionar esses microagregados no solo e pode fazer uma varredura, né? Estamos falando de microagregados aqui que no máximo, no certo, eles têm 20 microns, e a gente consegue selecionar esses microagregados e estudar como esses elementos estão presentes dentro e como se distribuem esses elementos dentro desses microagregados. Então, agora já vemos como que a capacidade a potencialidade, digamos, de poder utilizar uma técnica, né, não destrutiva, que permite estudar, não é certo, esse microagregado sem ter que destruí-lo, né, e poder ver, inclusive, que elementos estão presentes e como estão distribuídos. Para isso, a gente, no certo, usa um suporte onde monta essas membranas, esses microagregados em umas membranas de nitrito de silício, são colocados e são coletados na linha, né? Eu gostaria de mostrar também um trabalho que vem sendo feito, né, em colaboração com também a linha de
de tomografia daqui do Sirius, que é a linha Mogno, em la qual a gente pode utilizar um sistema, digamos, que se chama rizomicrocosmos, onde a gente cresce uma planta e na parte inferior, onde nós temos um pequeno capilar de 1,5 milímetros, conseguimos separar uma raiz só e podemos estudar, certo, a interface, perdão, a interface que existe entre a raiz e o solo, no que se chama a rizosfera, e o que comentei inicialmente sobre as motivações científicas. Então, a gente consegue, através desse arranjo experimental, fazer esses estudos. E o que nós podemos fazer aqui? Bom, a gente pode estudar, né? Nesses microcapilares, a gente pode, acá, como vocês veem, uma raiz passando através, né? Ele está cheio, digamos, de solo, né? E aí temos a raiz através do capilar, passando, né, e entrando no solo, e a gente, no certo, pode, aqui vocês veem o arranjo experimental montado na linha, onde já se está vendo a plantinha crescer, né, e aí vocês podemos estudar, no certo, como que uma vez que a raiz entra, né, dentro, digamos, do solo, que acontece, né? Aqui, particularmente, nós estamos interessados em observar, não é certo, que são rochas de fosfato, né? Onde a gente consegue ver como esses grãos, não é certo, com essa resolução espacial que nós temos, conseguimos ver esses grãos como que se distribuem, né, dentro do solo, né? Aqui em vermelho é a própria matriz do solo, né? A gente, no certo, observa o cálcio, né, e o cobre aparece em alguns pontos específicos, no certo, dentro do solo. Essa é uma imagem por transmissão, onde você consegue ver, no certo, a passagem da raiz, né, então a gente, no certo, está observando a raiz também aqui, e a gente pode, eventualmente, estudar algum processo, digamos, de que acontece a difusão, eventualmente, de o cálcio e fosfato de esses grãos para a raiz. Aqui, obviamente, a gente combina, né, com o trabalho que é feito na mão, onde a gente consegue ver a raiz e ver, não é certo, na raiz do solo, e pode ver como é a morfologia da raiz e solo, né? Também podemos estudar no tempo, né, a raiz passando através desse capilar, que a gente consegue ver na transmissão em que momento acontece, né, a diferentes tempos, onde acontece a passagem da raiz pelo solo, e ver a parte química, né, e poder, com mais resolução ainda, poder observar esses agregados, né, eventualmente as raízes, digamos, de nossos, na verdade, a raiz é essa mesma, né, sino estes são os cabelos da raiz, né, o pelinho da raiz passando através do solo e que tipo de interação está acontecendo entre o solo e as raízes. Outro trabalho que é interessante que eu gostaria de mostrar, que combina, né, o uso de duas linhas, não é certo, que em um caso utilizamos a informação de contraste químico, que é o caso da carnaúba, e em outro utilizamos a KTRT, onde conseguimos, com um feixe maior, iluminar o microagregado inteiramente e através do uso, digamos, da coerência, da difração, de imagem por difração coerente, conseguir obter a informação, digamos, sobre a densidade desse material, e aí a gente pode, através disso, né, podemos reconstruir a densidade, né, desse material. Então, podemos ver quais são as regiões de mais densidade e menos densas, né? Obviamente que as mais densas associadas a certos elementos mais pesados, e as mais densas, e a menos densa provavelmente a poros, e a parte, no certo, o contraste químico, onde a gente consegue observar, através de tomografia por fluorescência, como se distribui, neste caso particular, o caso do ferro, né? E poder correlacionar.
Então, faz parte de um trabalho amplo, né? A gente está caracterizando esses microagregados aqui, mas aí só mostrar para vocês a potencialidade de estudar alguma coisa sem destruí-la através de técnicas de imagem que me permitem, né? Espectroscopia que me permitem ver detalhes que não conseguiria ver com técnicas ou com equipamentos mais convencionais. Outra aplicação interessante, ¿no es cierto?, es el estudio, por ejemplo, de como que o manganês, neste caso, ¿no es cierto?, está de plantas hiperacumuladoras, como el caso de plantas de eucaliptus, né, se distribui, né, e isso mais a nível celular, né, a gente pode ver com um tamanho de feixe pequenininho, onde que estão presentes o manganeso quando a gente trata, né, por exemplo, a planta de eucalipto com mais ou menos manganês, né? Aqui vemos uma planta controle, onde não foi tratada com manganês, e outra planta que foi tratada com manganês, e aí se consegue observar, não é certo, o aumento de manganês em regiões, não é certo, que são associadas a partes, as células mesofílicas. Também conseguimos observar, não é certo, nas veias a presença de oxalatos de cálcio, né, que são presentes, que estão associados também a esse tipo de detoxificação, né? E assim como a gente pode ver outros elementos, né? Através, digamos, do uso de espectroscopia de absorção com alta resolução espacial, a gente consegue, né, ir a essas diferentes partes dos tecidos, diferentes tipos, e poder estudar qual é o estado de oxidação de manganês, né? E neste caso particular, achamos, ¿no es cierto?, encontramos de que o manganês se liga, né, em forma mais orgânica, né, principalmente ao malato de citrato, e isso é importante saber para entender como que a planta faz esse mecanismo de detoxificação, né? Por outro lado, a gente pode, por exemplo, estudar a folha, né, de uma planta, mas na parte transversal, né, e poder ter muitos trabalhos científicos onde o tipo de fertilizante utilizado é foliar, e então há um interesse por entender como que esses elementos que estão presentes, não é certo, nesse fertilizante entram dentro da folha, né? E para isso, com alta resolução, a gente consegue medir, né, a região transversal, digamos, dessa folha e poder entender como que esses elementos estão sendo distribuídos. Outro trabalho que envolve plantas hiperacumuladoras, né? Neste caso, uma planta hiperacumuladora de níquel, né? A gente também consegue fazer um corte transversal, né, em torno da veia principal aqui da folha, que seria esse corte que vocês estão vendo aí, através da espectroscopia de absorção. E utilizando, né, condições criogênicas, a gente consegue ver, né, como que esse elemento se distribui, e não somente se distribui, sino em que regiões se acumula mais, né? Por exemplo, que são nos topos, né, dessa região aqui, dessas células onde vocês estão vendo aqui no tecido. Então, isso é muito interessante, isso a gente consegue fazer com 400 nanômetros de resolução. Outro exemplo na área de nanotoxicologia que eu gostaria de apresentar é o caso de estudo, por exemplo, por imagem por nanofluorescência de Daphnia similis, né, que elas vivem em um ambiente que são contaminados com cobre e com materiais nanoparticulados, nanomateriais. E neste caso particular, a gente observa, não é certo, como que, qual que é o destino desse cobre, né, eventualmente estando ou não associado a esses nanomateriais, neste caso são grafeno, né? E a gente pode estudar, né, com muito detalhe, né, uns poucos, né, com resoluções de 500 nanômetros, né, na região, digamos, do trato digestivo, digamos, da Daphnia, lembrando que essa Daphnia tem em torno de 1 milímetro, né, mas a gente consegue ver
com clareza os detalhes, não é certo? Neste caso, por exemplo, o cálcio que está em vermelho, onde você pode observar, não é certo, lá, como que ela delinha o esqueleto, digamos, da Daphnia, mas e o verde é o cobre, onde a gente consegue fazer um tracking, né, de onde que está presente o cobre. E a exposição, não é certo, que a gente tem é bem baixinha, né? A gente sabe, não é certo, que isso termina acumulando no trato digestivo. A gente consegue observar, né, com detalhes essa região específica, digamos, da Daphne. Outro problema, por exemplo, que está sendo enfrentado hoje, não é certo, que tanto também aqui nas linhas de luz de raios coerentes, né, é entender um pouco o poder estudar a estrutura de uma célula a nível de nanoescala, né? E nesse sentido, a técnica de taquografia de raio-x é uma técnica muito promissória que permite obter informações a nível nanométrico, como eu tinha comentado anteriormente. Mesmo que a gente ilumine nossa amostra como um feixe maior, né? A gente consegue ver detalhes a nível de alguns poucos nanômetros de resolução, por conta, digamos, do uso dessa coerência de feixe, né? Então, obviamente que o sonho, não é certo, é conseguir ver essas estruturas em 3D, né? E nesse sentido, não é certo, a forma de preparação da amostra é muito importante, né? E isso é uma das coisas que eu gostaria simplesmente agora, no primeiro passo, não é certo, que gostaria de deixar essa mensagem, né? Nós estamos trabalhando junto com uma pesquisadora aqui do Cinto, Renata Rabelo, né? E colaboradores, não é certo? Estamos colaborando, né? E trabalhando sobre a forma de como fazer toda a parte de preparação de amostras, não é certo? Para termos uma amostra cuja estrutura, né, a nível nanométrico esteja preservada, e isso requer uma série de equipamentos e uma série de uma infraestrutura, né, apropriada para fazer esse tipo de preparação. A partir desse tipo de procedimento, né, sabendo que nós temos uma amostra bem preparada, a gente pode, não é certo, ir para Carnaúba ou a outra linha de luz, por exemplo, estudar essas células em condições criogênicas, e aqui, por exemplo, se trata de uma célula, digamos, de fibroplasto, onde a gente consegue observar a presença de cálcio, que faz parte de um marcador na forma de preparação da amostra. A gente consegue identificar, através de fluorescência, a presença dessas células, mas com a resolução, digamos, de algumas centenas de nanômetros, mas utilizando taquografia a gente consegue ver alguns detalhes, não é certo, dessa célula. Aqui vocês veem, não é certo, que são esse mapa em forma, digamos, em forma assim de tapizado, né? Tapiz, mas acontece que é por fato de utilizar essa técnica que nós medimos cada um desses painéis, não é certo, com individuais, né? E então fazer o matching dessas informações no que respeita à parte, digamos, de a fase e amplitude, não é tão não é trivial, né? E, por lo tanto, ela fica dessa forma, não é certo, como se fosse uma matricial. Mas a gente consegue ver detalhes, não é certo, aqui que nós estamos falando em torno de algumas dezenas de nanômetros. Então, isso é um desenvolvimento que está sendo feito e miras, não é certo, a conseguir fazer, não é certo, imagem 2 em 3D usando a técnica de taquografia de raio-x, né? E um esforço conjunto entre não somente Carnaúba, sino também outra linha KTRT aqui nos Círios. Então, por último, gostaria de simplesmente, já que nós temos um conjunto um grupo de pessoas, não é certo, que trabalham na área analítica, quanto que somos capazes de observar elementos, né, ou átomos que a gente consegue ver em nossos materiais utilizando uma nanosonda de raio-x. Aqui um exemplo de um padrão de
de referência de fluorescência raio-x, onde esses elementos são depositados numa membrana muito fina de nitrato de silício e são depositados esses elementos aqui. Mas essa membrana, esse filme que é depositado aqui, tem no máximo 3 nanômetros de espessura. Então, a gente, no certo, mede esses elementos, né? E através de... Aqui vocês podem ver um espectro, né, de los diferentes elementos. Em particular, tomei o cobre aqui, né, e se eu calculo os limites de detecção, né, eu posso calcular os limites de detecção, no certo, já seja em forma relativa, né, que provavelmente, no certo, seja em torno de algumas dezenas, centenas de ppm, mas o mais importante é que, a partir de conhecer como é o meu tamanho de feixe, eu posso obter aqueles limites de detecção absolutos, né, e aqui posso plotar isso, no certo, e se vocês observarem, no certo, as gramas que nós estamos vendo, estamos falando de atogramas, no certo, de material que nós estamos observando nesse filme muito fininho. Então, podemos dizer que para o cobre, por exemplo, né, se a gente fala em massa absoluta, né, estamos vendo algumas milhares de átomos presentes em nosso filme fino, né? Então, essa é a capacidade que uma nanosonda tem, né, de observar esses elementos presentes em um material. Temos uma segunda estação que está, como comentei, não é certo, em construção, né, que vai trabalhar completamente em vácuo, mas essa estação, não é certo, além de fazer as mesmas técnicas que a gente utiliza na estação Tarumã, essa técnica, essa estação vai poder fazer estudos, não é certo, em criogenia, desde completos, né, e a capacidade, não é certo, tanto do ponto de vista de tamanho de feixe, seria em torno de uns 35 nanômetros, né, de tamanho de feixe, e na parte de tacografia, não é certo, o principal target é ainda reduzir mais a resolução espacial, e o target dele seria aproximadamente 1 nanômetro de resolução. Então, esse é um overview grande de como que essa estação vai funcionar. É uma estação completamente em vácuo e com um sistema sofisticado, não é certo, de estágios de translação, né, de movimentação das amostras e a transferência de amostras em forma criogênicas. Bom, queria fazer chegar finalmente, não é certo, a minhas conclusões, não é certo. Então, eu mostrei, não é certo, as capacidades analíticas, não é certo, que a linha de coerência, a noção de coerência, a linha Carnaúba, digamos, do Sirius tem. Como vocês veem, não é certo, as áreas, não é certo, de pesquisa são muito amplas. Eu só mostrei algum conjunto, não é certo, de casos científicos nos quais eu estou mais envolvido, não é certo, dentro do grupo. E vocês podem observar por esses exemplos que eu mostrei, né, como que podemos enfrentar esses problemas científicos, não é certo, tratando de preservar o máximo possível nossa informação espacial, sem, né, deteriorar nossa amostra. E, obviamente, que a preparação da amostra, não é certo, os ambientes de amostra são muito importantes para poder ter resultados bem confiáveis. Então, isso que também queria deixar-lhes como parte de nossa conversa. Não queria deixar de agradecer ao nosso grupo e a los que fazem um trabalho fantástico para que a linha esteja funcionando perfeitamente. Meus colaboradores nos diferentes temas científicos, né? Também a los engenheiros e técnicos, digamos, do laboratório. E, bom, eu gostaria de agradecer, não é certo, por sua atenção, e eu estou aberto para perguntas. Muito obrigado.